O Saber Direito de hoje é sobre direito processual penal. Nas aulas, o professor Lucas Salles ensina as lições teóricas, as aplicações práticas e a processualística do Tribunal do Júri no Brasil. Não perca! Olá a todos, satisfação retomar aqui nossos ensinamentos sobre o Tribunal do Júri nesta terceira aula. Muita coisa interessante para nós abordarmos. Vimos nas aulas passadas algumas considerações sobre introduções históricas, a origem do Instituto, considerações sobre o papel que os jurados desempenham em toda a sistemática do Tribunal do Júri, o que significa a aferição dos crimes dolosos contra a vida e também passamos na segunda aula pelas fases processuais. Então, conteúdos interessantes foram ministrados e na terceira aula a gente vai tentar falar um pouco mais aqui para vocês a respeito desse tema tão instigante quanto complexo que é o Tribunal do Júri. Terceira aula, de que forma foi feita a divisão? A gente vai começar pelo controle administrativo e judicial que o magistrado exerce na sessão plenária. Que controle é esse? O magistrado, juiz presidente, sempre reforçando que nesta segunda fase de sessão plenária a gente tem a denominação de juízo da causa, ou seja, é o ponto de julgamento mesmo do processo, é a segunda fase do rito complexo do procedimento do júri. A gente vai ter na figura do juiz presidente o responsável, aquele responsável pela parte administrativa e judicial de todo o controle da sessão. Caberá ao juiz presidente verificar as partes do processo, sua presença, sua ausência, figura do Ministério Público, a figura eventual da assistência de acusação, como eu comentei nas aulas anteriores, em que pese de maneira um pouco introdutória, está presente também a possibilidade da figura do assistente de acusação e também caberá ao juiz presidente verificar, por óbvio, defesa, como está a situação do advogado, da bancada do réu, quantos réus estão presentes, quantos réus estão presos ou soltos naquele momento, como está a situação de custódia, a questão da escolta prisional, se já trouxeram um denunciado, se não trouxeram, quais as testemunhas que estão presentes, quais as testemunhas que foram arroladas com cláusula de imprescindibilidade, ou seja, causa de indispensabilidade ou não. Caberá também ao magistrado verificar a presença dos jurados, a questão do sorteio que foi feito anteriormente e que agora será efetivado com a formação do conselho de sentença. E por fim, é óbvio, o juiz-presidente vai se dirigir às partes para saber se tem incidentalmente alguma resolução para ser acertada, se tem algum pedido prévio à instalação da sessão, se tem alguma suscitação de nulidade que não foi apreciada ou de petição que não foi analisada. O que importa caberá ao juiz-presidente a verificação de toda essa análise. O Tribunal do Júri, ele, como eu sempre gosto de mencionar, ele traz algumas solenidades, num procedimento que pode ser considerado hermético, para alguns. Hermético no sentido da sua complexidade, no sentido das solenidades e formalidades que não podem ser afastadas, Por mais que o magistrado, por mais que o promotor, os servidores, os oficiais, outras figuras, bem importantes, estas que eu estou citando, façam de tudo para tornar o procedimento mais simples, mais compreensível, até para o caráter democrático e popular que o júri simboliza, há algumas solenidades que precisam ser seguidas, Então, o juiz-presidente vai se dirigir, vai determinar a leitura do pregão, vai determinar, num momento específico, o compromisso dos jurados. Então, é sempre bom lembrar que é um momento de solenidade mesmo, que deve ser seguido, deve ser obedecido, Porém, sem muitas complexidades que tornem o julgamento até incompreensível. Não é essa a função. A solenidade, os procedimentos precisam ser seguidos, porém, numa medida razoável, capaz de permitir, de certa forma,
a compreensão, né, uma lucidez, de forma bem cristalina mesmo, a percepção por todos que estão ali apreciando o julgamento ou participando dele diretamente, seja como ouvinte, seja como parte, seja como servidor, promotor, assistente, né? O que importa mesmo é a efetivação de um julgamento tranquilo, de um julgamento razoável e idôneo a permitir o seu vislumbre por todas as partes do processo e ouvintes, né? O que acontece, vamos lá começando, como eu comentei desde do começo, em alguns aspectos práticos mesmo do Tribunal do Júri. O que acontece se o juiz-presidente verificar a ausência de alguma testemunha, a ausência de vítima ou a ausência de um réu? Vamos lá então, portanto, para alguns aspectos práticos. O juiz vai verificar que faltou alguma testemunha. Então, ele vai verificar o processo, se a testemunha foi arrolada ou trazida com alguma cláusula, como eu comentei, de imprescindibilidade. O Código de Processo Penal, no seu artigo 461 e alguns anteriores, ele comenta que a testemunha que não comparecer e tiver sido arrolada na fase própria, né, aquela que eu comentei na fase de preparação do plenário, tiver sido arrolada com cláusula de imprescindibilidade, as partes podem requerer adiamento de julgamento caso ela não compareça. Porém, gente, é sempre, vou repetir isso muitas vezes no encontro de hoje, é sempre importante você aferir, você verificar caso a caso as circunstâncias. Não pode ser uma coisa imediata, instantânea ou automática. Testemunha não compareceu, imprescindibilidade, adiamento. Não. O magistrado tem condições, muitas vezes, de verificar se as partes se manifestaram, por exemplo, sobre os mandados de intimação que mostraram que a testemunha não foi encontrada. Suponhamos que a testemunha foi intimada no dia 5, ou ela não foi intimada no dia 6, lá a certidão diz se ela foi intimada ou não foi intimada, e aí a parte 10 dias depois, no dia de julgamento, vai querer se manifestar. Ela poderia ter se manifestado antes e nada requereu. Então, o magistrado tem que ter esta diligência, tem que ter essa prudência e essa habilidade, né, de olhar no processo de que forma as próprias partes colaboraram para aquilo. São processos em que, muitas vezes, inúmeras testemunhas são arroladas para depor. Então, o magistrado vai verificar. As partes requereram algo, a testemunha não compareceu, por que razão? Eu posso fazer uma condução coercitiva, se a testemunha tiver sido intimada? O artigo 461, em parágrafos, diz, o magistrado pode determinar. Porém, se não encontrar naquele dia, ou se não houver nenhuma razão plausível para a ausência da testemunha, o julgamento seguirá. Então, é bem importante este ponto para os senhores fixarem, porque acontece com num caráter muito corriqueiro nos processos do Tribunal do Júri. Testemunha não compareceu, sempre é suscitado. Adiamento? Não. Tem que ver se as partes colaboraram de certa forma, se as partes requereram alguma coisa, tá? Do contrário, o juiz, com justa causa, procederá à continuidade do julgamento se a testemunha imprescindível, tá, não tiver comparecido. Feitas essas considerações que eu mencionei. O que mais pode ser feito? Alguma testemunha do juízo pode ser trazida para julgamento. Testemunhas do juízo, vale sempre reforçar, são aquelas que não foram originariamente arroladas, nem pelo Ministério Público Assistência, nem pela defesa. Elas ficam enquadradas como testemunhas do juízo, porque às vezes comenta-se algo a respeito delas no processo, pode ser uma testemunha referida, ou então, aconteceu muito recentemente, algumas sessões plenárias das quais eu participei, o Ministério Público nesta oportunidade que eu estou aduzindo, pediu, porque verificou que a testemunha tinha sido ouvida na primeira fase do processo, estava presente na sessão plenária, o Ministério Público deu para perceber que ela estava presente e suscitou ao juiz-presidente a oitiva dela. Isso é possível? É possível. Você consulta as partes, o magistrado pode ouvir sim, pode até repetir depoimentos na segunda fase do processo de plenário, tudo em busca da verdade mais plausível e mais possível para a apuração dos fatos. Então, testemunhas do juízo são sim passíveis de serem ouvidas no momento do plenário. Então, o juiz também vai resolver pedidos diversos.
Doutor, está faltando a página tal. Doutor, está faltando o PDF tal. Eu não estou com o processo integral, doutor. Eu não estou com a folha de antecedentes. Não foi juntada ainda a folha tal. Só verifiquei agora. Ou então, estou esperando o advogado X, ficou de mandar um documento. Gente, bom senso, né? Proporcionalidade sempre. O magistrado tem um rol muito grande, né, de tarefas administrativas para realizar. Então, é tudo questão de bom senso, legalidade, controle e razoabilidade dos pedidos que vão sendo feitos. Muitas vezes, também é comum, o Ministério Público pede um bem que foi apreendido lá atrás no processo para visualizar, né, para que os jurados, melhor dizendo, o visualizem, para mostrar para os jurados. A gente vai já trabalhar sobre o artigo 479, por exemplo, de documentos. Então, o Ministério Público, às vezes, doutor, eu já fiz o pedido na fase própria. Eu já fiz o pedido naquele momento, por que não foi juntado ainda? Né? A complexidade do feito muitas vezes gera esse lapso que pode ter acontecido. Né? Às vezes quer mostrar um instrumento do crime, uma faca, às vezes quer mostrar o revólver, às vezes quer mostrar algum laudo isolado que não está juntado diretamente no processo. Também é possível a resolução de todos esses pedidos. Tema bem interessante para ser analisado diz respeito à questão do réu e das algemas. A gente vai trabalhar bem também sobre isso. Tem uma aula na qual a gente falará sobre casos práticos, jurisprudências. Então, de certa forma, a gente vai retomar esses aspectos em outros momentos, mas nada impede que a gente resgate, né, e consiga minudenciar o tema agora mesmo. O Supremo tem uma súmula vinculante muito conhecida sobre a questão de algemas, a súmula vinculante número 11, em que diz, em resumo, que a algema, né, e isso pode englobar várias coisas, né? Pode englobar a algema para deslocamento do preso, pode englobar a algema no ambiente do fórum, pode englobar a algema no ambiente da audiência, no ambiente do plenário. A súmula vinculante é um pouquinho mais aberta, onde ela diz que só em casos de justificada fundamentação as algemas devem ser utilizadas. Aí ela traz algumas ressalvas, dizendo que tem que ser delineado o argumento, que mostre o perigo, que mostre o temor daquele custodiário, dentre outras considerações. E o CPP traz no seu artigo 474, parágrafo 3º, também da impossibilidade de você usar algemas como regra. As algemas devem ser uma exceção, ou seja, em julgamento, e agora adentrando a especificidade aqui da aula, no julgamento as algemas devem ser exceção. Então, é comum demais, e isso eu digo que às vezes pode ser noticiado algo diferente, pode ser escrito algo diferente, o comum mesmo é réu respondendo sem as algemas no tribunal do júri. Mesmo porque as algemas têm todo esse efeito simbólico. A intenção do legislador e a intenção da súmula vinculante do Supremo foram editar prevenções, né, para que aquela figura da algema não estigmatize um réu que já está custodiado no sistema, né? Às vezes ele vem já com aquela vestimenta, vamos falar sobre a vestimenta, às vezes ele já vem aí com a cabeça baixa, né, aquele procedimento padrão ali da escolta. A gente sabe, os membros da escolta fazem o seu trabalho, um trabalho muito bem feito, mas tem todo aquele procedimento padrão, eles saem ali do presídio, muitas vezes já com a cabeça baixa e tal, e às vezes eram mostrados com as algemas, né? Então aquilo ali poderia prejudicar e influenciar os jurados. Eu não estou dizendo que isso influencia, estou dizendo apenas que foi a intenção do legislador e a intenção do Supremo na edição da súmula, que também, logicamente, é repetido em algumas jurisprudências, tá? Então, digo apenas o seguinte, gente, na prática pode haver exceções, tá? Pode haver exceções. Quem trabalha no tribunal do júri ou quem já trabalhou em varas criminais sabe que existem casos e casos. Às vezes, a própria defesa concorda com a manutenção das algemas. Imagine uma hipótese de 4, 5 réus, poucos agentes de escolta. Às vezes, um agente de escolta para cada réu, às vezes 2, não conseguem garantir a segurança do ambiente. Advogado, familiares, estudantes, servidores, assistente do advogado, assistente do promotor, assistência de acusação, o que seja. Muitas vezes, as algemas são necessárias para casos em que uma periculosidade mais concreta daquele custodiado submetido a julgamento pode permitir, por exemplo, uma fuga. O réu, já trabalhei em casos assim, o réu já foi
punido por fugir do presídio, já foi punido em outras ocasiões. Às vezes a escolta não consegue garantir a segurança porque a sessão plenária é muito pequena, dependendo do local, claro. Então, hipóteses adversas podem permitir que se mantenha a algema no plenário do júri. Tá? O caso concreto é que vai sanar toda essa circunstância que a lei apenas prevê abstratamente. Porém, repito novamente, né, as algemas devem ser uma exceção para que se torne o julgamento mais justo. A questão das vestimentas civis, eu já antecipei, tem sido um tema bem recorrente, seja aqui seja no DF de maneira geral, seja aqui no Brasil ou em outros países. O tema das vestimentas, né, ele se dá da seguinte forma, né? O réu submetido a julgamento no rito popular, né? Nesse rito procedimental bifásico que a gente está mencionando já desde na nossa primeira aula. Ele tem direito a ser julgado com vestimentas comuns, chama-se vestimentas comuns, né? Tudo aquilo que pode envolver qualquer tipo de vestuário que seja diferente do que naquele presídio específico ele utiliza. A gente sabe que no Brasil existem presídios com suas variações, com suas regras internas, né? No Distrito Federal, eles têm a vestimenta branca, em outro estado, eles podem ter a vestimenta vermelha, em outro país eles podem não tê-las. Então, tudo depende dessas variações, né? Então, ele tem direito a levar a sua própria roupa. A gente vê muito isso, né, nas reportagens, em algumas audiências transmitidas pela TV, noticiário, jornal, o que seja, né? A gente vê muito, às vezes, o réu indo de terno e gravata, normal, direito dele, um cidadão como todos nós. Mas a minha constatação sempre é, aquele que está custodiado no sistema, né, tem direito, porque quando responde em liberdade é um pouco mais simples, né? Ele sai de casa, vai com a roupa que ele quiser. Mas é muito discutido, isso envolve recurso, isso envolve decisões judiciais, isso envolve decisões administrativas, isso envolve decisões do presídio, do desembargador, do juiz, parecer do Ministério Público. Então, todas essas constatações, tá bom? Vamos lá. A questão das vestimentas, ela também passou a despontar quando saíram, né, alguns ensinamentos um pouquinho mais contundentes e mais recorrentes a respeito das regras de Mandela, que são algumas disposições concernentes ali a resoluções, né, a disciplinas da ONU, né, a Organização das Nações Unidas, sobre a questão do tratamento, né, dos delinquentes, prevenção do crime, algumas resoluções e disciplinas da ONU no campo, né, logicamente internacional, e que pode servir de diretriz ali para alguns países e para aplicação para os seus nacionais, né? Então, a ONU trouxe algumas previsões, a gente sabe, gente, eu não estou aqui discutindo se tem eficácia de lei, se tem eficácia constitucional, não há espaço para nós discutirmos isso no estreito mais limitado desta aula, né? Tem a questão da constitucionalidade, tem a questão da supra-legalidade, tudo isso pode ser verificado. Estou apenas dizendo que, como houve essa previsão no campo internacional, tem sido muito comum, sim, que se defira a troca, né, das vestimentas. Às vezes a família leva para o fórum, às vezes a família leva diretamente para o sistema de segurança pública, né, de onde o réu vai sair para o julgamento, vai ser deslocado. Então, as vestimentas podem, sim, particularmente penso, serem utilizadas pelo denunciado da forma como ele quiser, né, da forma como ele desejar. Lógico, vai passar por uma escolta, vai passar por uma análise de segurança, o agente de escolta vai conversar com o magistrado, vai conversar com o promotor, às vezes no próprio sistema prisional, para dizer, tenho condições, eu, agente de escolta, tenho condições de verificar aqui a vestimenta, está tudo ok, não tem nenhum indício de objetos, gravação, algo que possa fraudar de alguma forma ou enganar o sistema, e o réu vai ser posto na bancada de defesa com as vestimentas que ele desejar, né? Isso tudo, repito, para tornar a plenitude de defesa e, consequentemente, a justiça do julgamento mais aferível, né? Um aspecto importante diz respeito aos jurados, né? O magistrado, depois de fazer essas considerações, né, que eu acabei de elencar, ele vai ter condições de dizer, vamos lá, vamos fazer o sorteio dos jurados, né? Já verifiquei a presença das partes, verifiquei a presença do Ministério Público, verifiquei a presença da defesa, verifiquei a presença de todos os atores processuais. O réu já se encontra posto na bancada de defesa, né? E aí a gente vai fazer agora as considerações dos jurados. O magistrado vai
já vai ter feito, né, gente, muitas vezes simultaneamente, inclusive, a questão da ordem para o pregão. O oficial de justiça vai ler o pregão, vai dizer quais são as testemunhas, vai dizer quais são as vítimas, vai dizer quais são as informantes, os testemunhas do juiz, o local do fato, nome do réu. É um pregão bem esboçado mesmo a respeito daquilo que é preciso que se registre naquela sessão. Não é o relatório, é só um pregão com o nome das partes e dos envolvidos, né? E aí o juiz vai se deslocar e vai se encaminhar para os jurados, né? Pode ser da sua própria mesa, tem magistrado que às vezes fala para o público, né? Onde os jurados estão, antes de ir para a sala secreta, ele mesmo se dirige ali até o cercado, né? Alguns plenários são cercados, outros não, é só uma distânciazinha razoável. Então o magistrado vai explicar, olha, jurados, como é que funciona, né? Ele vai explicar que existem as recusas peremptórias, né, que são recusas, inclusive, que podem ser imotivadas. A defesa e o Ministério Público podem recorrer, podem dispensar no número de 3, cada um, né? Defesa dispensa 3, pode, por réu, né, lógico, e o Ministério Público pode dispensar 3 também. E aí aqueles jurados que forem dispensados ficam convocados para a sessão seguinte. E aí, Ministério Público e Defesa vão dizer se aceitam ou não aqueles que forem sendo, respectivamente, sorteados, tá? Então, existe a recusa peremptória, é assim também em vários países, né? Que dizem que, sem motivar, Ministério Público e Defesa podem recusar jurados. A partir de um estudo que eles mesmos possam ter feito, né, gente? Eles recebem a lista com antecedência, às vezes podem consultar a profissão, podem consultar a folha de antecedentes do jurado, podem consultar vários aspectos que, de certa forma, geraram uma conclusão de que aquele jurado não deveria participar. E aí, o Ministério Público e a Defesa pedem a recusa. Os impedimentos para os jurados são também impedimentos muito óbvios. Eles podem estar compondo o quórum sob várias condições. O quórum lá, né, seja de 25, seja de mais, antes do sorteio. Pode haver parente, por exemplo, pode haver um irmão e irmã, pode haver marido e mulher, e acontece às vezes na prática, dentre outras particularidades, entre os próprios jurados. Agora, no conselho de sentença, não podem estar juntos. Marido e mulher, logicamente, não podem participar do mesmo conselho. Irmão e irmã não podem participar do mesmo conselho. Então, geralmente, o juiz faz as advertências de parentesco e segue no procedimento de julgamento. As isenções dos jurados também têm um aspecto um pouco intuitivo, né? O Código diz quais são algumas características ou algumas qualidades e condições, muitas vezes profissional, muitas vezes de cargo, muitas vezes de idade, muitas vezes de impossibilidade, enfim, que possam gerar isenção. Eu quero pedir isenção do serviço do júri. É muito comum. Por exemplo, por participar de inúmeras diligências a esse respeito, os policiais são isentos, os servidores do próprio judiciário são isentos, porque lidam com aquilo diariamente, né? Os servidores do Ministério Público, tem outros que não são literalmente citados no dispositivo legal, mas que também a eles se confere um direito de isenção, porque lidam diretamente com o fenômeno, né, dos crimes dolosos contra a vida, etc., e não têm condições de participar como jurado. Policiais são um exemplo bem recorrente, porque é uma categoria um pouco mais ampla, e aí muitas vezes é sorteado. Às vezes o TRE, por exemplo, na Regional Eleitoral, manda ali a lista para um estado qualquer e você verifica que saiu o sorteio de policiais. Aí eles vêm e pedem a dispensa. Acima de 70, também o CPP fala, isso aí é bem criticado, muita gente diz que são pessoas experientes, que podem colaborar, mas o Código também traz limites de idade a partir da qual o jurado não pode ser aceito. Aí, feitas essas considerações para os jurados, forma-se o conselho de sentença, né, que no seu número de 7 vai se posicionar para o julgamento. Fica geralmente ali à esquerda do juiz-presidente, claro, as disposições dos fóruns podem variar, né? E o conselho de sentença vai ser advertido sobre o básico, né, gente? Estou falando mais da praticidade mesmo do dia a dia. Vai ser advertido sobre a sua incomunicabilidade. Lembram que eu expliquei no nosso primeiro encontro sobre a incomunicabilidade, que aqui no Brasil, diferente de outros países, né, os jurados ainda estão, né, sob a proteção dessa cláusula de incomunicabilidade. Eles não devem se comunicar. Isso pode gerar um problema realmente muito veemente, muito firme, porque a comunicação pode, inclusive, ensejar nulidades.
Então, eles vão ser advertidos, geralmente, seja pelo magistrado, seja pelos oficiais, seja pelos servidores mesmo. Eles vão dizer, olha, os celulares vão ser todos desligados, vão ser todos recolhidos e os senhores não podem se comunicar. Os senhores estão sentando os 7 na bancada do Conselho, né, do Conselho de Sentença, o órgão constitucionalmente responsável. Os senhores não podem se comunicar, evitem, tá, contato, evitem manifestação, levantem a mão se for preciso de alguma coisa e sempre vai ser dito para eles, né, se dirijam aos oficiais, né, para evitar ali algum tipo de tumulto, algum tipo de incidente que obstrua, né, o trabalho ali que está sendo feito, seja pelo Ministério Público e pela Defesa nas suas perguntas, seja pelo juiz-presidente que está ali conduzindo a sessão. Então, os jurados vão ser advertidos dessas constatações, né, de que a incomunicabilidade deve ser preservada e que no momento próprio eles podem sempre consultar os autos, vou falar sobre isso já, consultar os autos, solicitar a cópia de algum documento, solicitar a vista de alguma coisa. Os jurados têm esse direito e costumeiramente o exercem, tá? Os jurados podem realmente consultar o tempo todo e verificar o processo por inteiro, né? A despeito disso, é interessante sempre citar um dispositivo que diz o seguinte, os jurados têm acesso integral. Isso é óbvio, né? Não precisa muita discussão sobre qual foi o intuito do legislador nesse sentido. É a pessoa que vai julgar, cada um dos 7 tem direito integral pleno a visualizar os autos. Agora, um dispositivo bem interessante, senhores, e muito criticado, né, que a gente vê muita discussão na prática, é sobre o fato de que os jurados recebem relatório e cópia da pronúncia, né? Vou falar para vocês por que isso é, de certa forma, polêmico, né? Os jurados têm acesso integral aos autos, mas recebem relatório e cópia da pronúncia. É porque o artigo 478 do CPP, o qual eu vou, inclusive, aprofundar quando a gente for falar dos debates, ele diz que as partes não podem fazer referência à decisão de pronúncia. As partes, Ministério Público e Defesa, não podem ficar repetindo. Foi uma forma, diz a doutrina, que o legislador encontrou de evitar aquele argumento de autoridade. Está vendo? O magistrado já pronunciou, então tem autoria, tem materialidade. A Defesa e o Ministério Público não podem ficar batendo na tecla o tempo todo de que a pronúncia é isso, a pronúncia abordou o tema, a pronúncia submeteu o denunciado. Então, isso pode gerar, inclusive, nulidade, diz o 478. Vou falar sobre ele já de modo aprofundado. Estou apenas dizendo que o paradoxo é de que, ao mesmo tempo que o 478 faz essa proibição, os jurados recebem cópia da pronúncia. Então, fica uma situação, muitas vezes, difícil ali para o juiz-presidente, por exemplo, porque ele sabe que os jurados estão com aquilo ali, lendo, né, logicamente, estão lendo, alguns podem não ler, mas a grande maioria vai ler, e aí, ao mesmo tempo, ele tem que controlar. O Ministério Público vai ter que falar sobre isso, a Defesa vai ter que falar sobre isso. Então, o Código de Processo Penal criou essa dificuldade legislativa que, na prática, a gente vê que realmente se avoluma, né, em complexidade. As oitivas dos depoimentos se dão na ordem bem semelhante que se dá no procedimento do rito ordinário. Primeiro a gente ouve, caso haja, lógico, né? Vítima, se for uma vítima sobrevivente, né? Seja do homicídio, seja do aborto, enfim. E dos outros crimes, né? Também, instigação, induzimento, suicídio, como eu falei, automutilação. Você ouve a vítima, depois você ouve as testemunhas de acusação, depois você ouve as testemunhas de defesa. Nesta ordem, né? Nesta ordem. E, por último, o interrogatório, né? Mesma plenitude de defesa, mesmas considerações. A plenitude de defesa ela é um plus em relação à defesa convencional. Então, quanto mais no júri, né, vai ser preciso que o réu fale por último, né, no momento do interrogatório. Algo bem interessante, Lucas, na presença ou na ausência do réu, mesma coisa do rito ordinário também, tá? Mesma coisa. A presença do réu vai ser aferida a partir dos questionamentos que na prática são feitos para as próprias testemunhas, tá? Diz o Código de Processo Penal, a pessoa que prestará depoimento, ela vai ser perguntada se quer depor na presença ou na ausência do réu,
para a questão do seu constrangimento, se ela se sente intimidada, se ela se sente atemorizada, se ela se sente, de certa forma, receio para depor. Imagine uma testemunha ocular de um crime bárbaro de homicídio depondo na frente do réu que ela, porventura, esteja acusando. Então, na prática, a gente separa o réu, seja preso, seja solto, né? Ele fica separado, ele fica deslocado, a gente traz as testemunhas e aí permite o julgamento assegurada a ampla defesa, assegurados os questionamentos, defesa quiser mostrar para o réu o depoimento, o que seja, não vai haver anonimato, não vai haver nada disso. É só uma maneira de evitar o constrangimento da testemunha, da vítima, do depoente, o que seja, em depor. Então, a presença ou a ausência do réu vão ser aferidas a partir dessas perguntas que são feitas para as testemunhas. Querem depor na presença? Querem depor na ausência? O falso testemunho, ele pode acontecer no âmbito do tribunal do júri com só uma particularidade. Como os jurados, segundo o Código de Processo Penal, são os soberanos para análise dos fatos, a gente vai falar sobre isso numa aula própria, inclusive, para análise dos fatos e não do direito, caso haja invocação de falso testemunho pelas partes e não pelo juiz de ofício, pelas partes, alegando que uma testemunha que depôs em plenário mentiu, vai haver um quesito próprio sobre o falso testemunho, tá? Senhores, vai ser quesitado sobre o falso testemunho. Não em relação, né, é importante se dizer, ao réu do julgamento. O falso testemunho em relação à pessoa que supostamente mentiu. Aquilo ali, isso é bem... gera bastante confusão para quem não está muito habituado ali com o sistema. Não tem nada a ver com o processo criminal próprio, tá? Aquilo ali não tem nada a ver, não tem denúncia de falso testemunho ainda. É apenas uma alegação que foi feita em plenário e que o legislador optou por bem conferir aos jurados, tá? Então, os jurados é que vão dizer mentiu ou não mentiu sobre aquele fato relevante. Caso a resposta seja positiva dos jurados, aí o Ministério Público pode, a partir do encaminhamento dos autos, se quiser, denunciar no juízo próprio por falso testemunho a pessoa que mentiu. Então, a gente sempre explica, olha, o réu de hoje não tem nada a ver com esse falso testemunho, é da pessoa que supostamente mentiu, que vai ser, segundo o Ministério Público, as observâncias do Ministério Público, observâncias legais, se vai ser ou não denunciado. Tudo bem? Então, um falso testemunho pode acontecer. Aspecto importante é que também é uma crítica que pode ser feita de maneira bem singela, né? Novamente, o legislador confere esse resguardo aí da figura potencialmente influenciadora dos jurados e não permite que os jurados perguntem diretamente as testemunhas, vítimas e réus, tá? Tem que ser por intermédio do presidente. Então, os jurados, por intermédio do presidente, formularão perguntas, se desejarem, a cada uma das partes ao final. Ele não permitiu que se fizesse perguntas diretamente à testemunha. Poderia ser, Lucas? Poderia. Isso poderia haver, tranquilamente. Mas na prática, como acontece? O jurado que quiser perguntar, o jurado que quiser fazer algum tipo de questionamento, levanta a mão, o oficial vai, se desloca até ele, e aí faz a perguntinha ali por escrito, né? Na grande maioria das vezes, claro, às vezes o oficial vai, ouve e tal, e aí passa para o magistrado. O magistrado faz um filtro procedimental. Ele faz um filtro para dizer, a pergunta do jurado é esta. É porque muitas vezes na prática, aquilo ali já foi até perguntado. Muitas vezes a pergunta pode ser subjetiva, muitas vezes a pergunta pode ser para o magistrado relativamente descabida. Então, o juiz faz, de certa forma, um filtro para dizer, olha, a pergunta do jurado é essa. Tem que ser feita por intermédio do juiz presidente, tudo bem? No que se refere à instrução probatória, também vale a gente asseverar alguns pontos. Assim como acontece, sempre menciono, no rito comum e também na primeira fase do procedimento bifásico, é possível sim e acontece, por exemplo, uma série de postulações probatórias. Reconhecimento de pessoas em plenário, pode acontecer. Muitas vezes, aquele procedimento lá do 226, 220 e poucos do Código de Processo Penal pode irromper. A testemunha vai depor e aí Ministério Público, defesa, né, assistente, podem requerer ao juiz presidente que o reconhecimento seja feito.
aí é deslocado para uma sala própria, ou caso não haja sala própria, geralmente o juízo, né, disponibiliza ali alguma maneira de efetivar o reconhecimento, pondo o denunciado e outras pessoas, por exemplo, né, para que sejam submetidas à identificação daquela pessoa que supostamente está na dúvida, né, do caso. Às vezes um testemunho ocular mencionou que era o réu, às vezes a vítima mencionou que era fulano, e aí você faz um reconhecimento para dirimir aquelas dúvidas. Possível. As reinquirições também de depoimentos, as reinquirições são bem comuns, né? Muitas vezes o Ministério Público e a Defesa, antecipei isso um pouquinho no começo da aula, às vezes o Ministério Público e a Defesa não estão muito satisfeitas com o depoimento e postulam uma nova ordenação de depoimento para ouvir novamente aquela pessoa que depôs no começo. Processos, às vezes, mais complexos, com 10 testemunhas, às vezes 15, dependendo do número de fatos, né? Claro, como eu expliquei, na fase do júri são 5 por fato, né? 5 testemunhas por fato. Então, o Ministério Público pode arrolar 5, mas se forem 2, se forem 3, se forem 4 fatos, às vezes pode ter uma montanha, né, ali de testemunhas. Então, as reinquirições e os depoimentos podem ser repetidos. Sobre as testemunhas imprescindíveis, eu de certa forma já comentei, até fiz nas minhas anotações, só uma maneira de reforçar, elas geralmente são consignadas e registradas na fase do 422, né? Esquece o procedimento da primeira fase, que a gente trabalhou melhor no outro encontro, né? Nesta fase, na fase de preparação de plenário, é onde o Ministério Público e a Defesa vão dizer quais são as testemunhas, quais são os depoentes que eles querem ouvir em plenário. E muitas vezes eles consignam a cláusula de imprescindibilidade para dizer, daquela testemunha eu não abro mão, tá? Quero mesmo, ela é considerada bastante relevante para o julgamento. Então, voltando apenas para repetir aqui no momento, que as testemunhas arroladas como imprescindíveis podem suscitar adiamento, podem gerar adiamento do julgamento caso elas não compareçam. Mas se houver justa causa para o não comparecimento, se o juízo tiver envidado, feito todos os esforços para trazê-la, ou se o Ministério Público e a Defesa nada requereram a respeito daquela testemunha no momento próprio, o processo vai ter andamento normal a respeito disso. Outra coisa bastante possível de ser feita diz respeito às conversões em diligência. Artigo próprio do Código de Processo Penal, artigo 481, diz que, tá, se houver algum argumento, alguma invocação, algum levantamento de fato, sobre um fato que porventura não possa ser esclarecido naquele momento, o magistrado, a defesa e o Ministério Público conversaram e viram, tem um fato realmente pendente. Faltou aquilo ali e aquilo é imprescindível e indispensável para o julgamento. O magistrado pode, de forma tranquila, não é tão comum, mas ele está autorizado tranquilamente a converter o julgamento em diligência. Daria um extremo prejuízo, porque teria que dissolver o conselho de sentença, né? Mas existe essa previsão, tá? Existe essa previsão. Às vezes um argumento de causa, suponhamos que um laudo imprescindível por algum lapso nunca sequer foi juntado. O Ministério Público, a Defesa e o juiz vão dizer, não tem como os jurados apreciarem isso aqui, não tem como. Aí converte em diligência, dissolve, logicamente, o conselho e procedem, né, a um adiamento para outro dia, outro momento daquele julgamento. Aconteceria, né, isso, de certa forma, assim, de modo muito lamentável, né, porque o julgamento envolve custo, envolve realmente um grande volume, né, seja de recursos financeiros, de recurso humano, né, de capital mesmo, para mobilizar tudo aquilo, desde a escolta, né, passando pelos servidores, computadores, jurados, transporte das autoridades, transporte dos policiais, deslocamento, né, então são várias, escolta, sistema prisional, né, então são várias nuances para um julgamento. Então, a conversão em diligência deve ser sempre exceção, mas é sim possível de ser feita. O Código traz essa ressalva, tudo pensando na questão da apuração do fato tal como ele deve, né, pelo menos minimamente estar demonstrado e para os jurados terem amplas condições de proferir um julgamento justo, né. Bem importante, um dispositivo bem importante, eu mencionei sobre ele de forma muito ligeira em algumas partes dos encontros, mas agora eu vou repeti-lo. O artigo 479 do CPP, ele fala o seguinte, sobre documentos juntados aos autos, né?
documentos juntados aos autos. A gente vê muito em filme, às vezes novela, às vezes seriado, o que seja, aquele documento, aquela prova surpresa, né? O Ministério Público e a Defesa estão ali debatendo, estão ali argumentando, e aí levantam, trazem um julgamento. Olha, eu trouxe esse julgamento esse documento na data de hoje, e isso aqui vai permitir a vitória da minha parte, seja o Ministério Público, seja a Defesa, né? E aí, às vezes, traz uma prova considerada assim mesmo, a mais incontestável possível. Isso antes de permitir, claro, que nenhuma das partes a visualize, tá? No Brasil, no CPP particularmente, gente, isso não deve acontecer, tá? O CPP fala no seu artigo 479 que qualquer documento, qualquer instrumento passível de leitura e de visualização seja juntado aos autos com pelo menos 3 dias de antecedência, né? Então, assim, é para permitir mesmo o contraditório, para permitir que se discuta a respeito daquele documento, daquela leitura, né, daquele produto, que seja, né? Às vezes é algo relacionado ao processo, às vezes é um instrumento do crime, às vezes é uma reportagem diretamente ligada ao fato, às vezes é um vídeo que a delegacia só encontrou em outro momento. Então, o que interessa é que o código quer permitir que a parte tenha ciência daquilo que foi juntado, entendeu? Então, 3 dias, e a jurisprudência já falou que é da ciência, tá? Da ciência. Eu não posso juntar aquele documento faltando 3 dias e a parte só ter tido ciência no próprio dia, por algum descuido, seja da Secretaria do Juízo, seja pela complexidade do fato. Imagina 8 réus, os processos hoje são eletrônicos, mas tinha época em que 8 réus, o Ministério Público vinha e juntava um documento faltando 5 dias. Será que os 8 réus, as 8 defesas iam ter ciência daquele documento que o Ministério Público juntou à véspera do julgamento? Ou o contrário, a defesa juntou e o Ministério Público não teve acesso? A defesa trouxe no dia de véspera 1000 páginas novas de documentos. Será que o promotor teve acesso? Como é que ele vai fazer uma sustentação razoável a esse respeito? Então, o 479 diz que deve ser juntado aos autos com pelo menos aqueles 3 dias ali prévios, conferindo-se, efetivando-se ciência à parte quanto a isso, tá? Dos debates eu mencionei pontos extremamente relevantes, né? O Ministério Público vai ter 1h30 para falar, tá? Ele divide ali com o assistente, tá, o tempo. A defesa também vai ter a sua 1h30 para falar, e se houver, né, se houver réplica, direito do Ministério Público, se houver réplica, o Ministério Público pode falar por mais 1 hora e a defesa também. Mas sempre reforçando que se forem 2 réus, aí já tem um lapso a mais, né? Pode falar durante 2h30 e tal. Então, o código elenca todas essas disposições dos minutos, das possibilidades, tá? Mas nos julgamentos de 1 réu, 1h30, 1h30, você pode voltar em réplica se assim desejar. Bem interessante, uma discussão que eu deixei para falar, inclusive neste momento, é sobre as inovações em grau de tréplica, né, gente? Porque o Ministério Público fala, inicialmente, defesa volta. Ministério Público pode replicar, defesa pode treplicar. Alguém tem que falar por último e acaba neste momento. A defesa pode, em grau de tréplica, trazer teses novas? Como assim, Lucas? Pode, não pode, por que não poderia? Porque tem aquela questão, como é que o Ministério Público vai rebater? Mas o entendimento que se tem é o de que alguém fala por último, tá? Primeiramente é isso, alguém precisa falar por último, e se a defesa inovar em tréplica, conferida por sua plenitude de defesa, né, por todas as possibilidades que tem para a proteção do seu denunciado, nada impede que o magistrado, para assegurar o contraditório, confira ali ao Ministério Público uma parte de poucos minutos, uma parte regulamentada de 3 minutos, então o Ministério Público conseguirá, dessa forma, rebater alguns pontos que foram suscitados em grau de tréplica. Então é um tema bem complexo, tá, sobre isso. A defesa vai inovar no seu último instante para falar. Às vezes o promotor, às vezes o Ministério Público fica, doutor, como é que pode? Está inovando, está trazendo uma causa de privilégio nova, está trazendo um argumento novo, como é que eu vou falar sobre isso? Como é que eu vou dizer para o jurado se isso existiu ou não? Aí fala por último a defesa e o magistrado pode conferir, caso seja necessário. Às vezes o Ministério Público e a defesa próprios se acertam ali naquele momento. Se for necessário, o magistrado pode conferir alguns minutos para essa explicação. A regulamentação dos apartes,
ela pode se dar. O Código traz uma possibilidade do magistrado efetivar ali 3 minutos, o Código diz 3 minutos ali para cada uma das partes, mas algo interessante sobre os apartes, quem já viu sessão pode ter certeza do que está sendo considerado, na maioria das vezes o Ministério Público e a Defesa fazem os seus apartes entre eles, sem suscitar a participação do juiz-presidente. Às vezes o promotor está ali considerando alguma coisa, está tecendo ali alguma menção, está explicitando algum posicionamento e a defesa já, entre aspas, né, se intromete na fala. E às vezes o Ministério Público também faz a mesma coisa e adentra a fala da defesa. O aparte segue normalmente, sem nenhuma regulamentação do magistrado, se as partes, dessa forma, voluntariamente, assim permitirem. O magistrado só vai, de certa forma, precisar ali fazer o seu poder de polícia, fazer as suas intervenções, né, realmente disciplinar ali o jogo, né, como se fala, se for preciso. Porque na grande maioria das vezes, repito, na grande maioria das vezes, os apartes se dão de forma bem voluntária. As partes fazem ali as suas intervenções, as suas intercessões, sem que seja preciso de forma alguma, né, entre aspas, chamar a atenção do juiz-presidente ou proclamar a presença e a fala do juiz-presidente, né? Ele só vai mesmo intrometer-se quando for necessário. E aí, por ser direito de uma das partes, a partir do caso concreto, etc., o magistrado acaba regulamentando e diz, olha, doutor, eu vou conferir ali 3 minutos, porque aí o senhor pode rebater esse ponto. Aí eu desconto da fala do senhor, jogo para outra parte, ou o contrário também pode acontecer. Então, a possibilidade de aparte, ela é bem tranquila no procedimento do júri. O papel, outro aspecto bem importante, é sobre o papel dos registros na ata, né, gente? Assim, qualquer incidente que for feito, que for proclamado durante os debates, é interessante que seja registrado na ata, mas só aquilo que for capaz de permitir futura decisão, só aquilo que for capaz de permitir subsídio para alguma argumentação das partes, porque se o secretário, né, o servidor que auxilia ali o magistrado, for registrar tudo que aconteceu na sessão plenária, que às vezes dura 10, 15 horas, a ata vai ficar muito extensa, vai ficar incompatível com a celeridade que tenta se ministrar nesses julgamentos. Então, as consignações na ata devem ser feitas nas suas relevâncias. A defesa protestou contra a juntada de um documento. O magistrado indeferiu o pedido ao argumento de que o documento poderia ser juntado. Aquilo ali pode ser objeto de recurso. O Ministério Público postulou direito a mais minutos, porque a defesa atrapalhou, o Ministério Público pode se valer daquilo em grau de recurso. O Ministério Público proclamou que não foi permitida a ele vista de algo do processo, por alguma razão qualquer que o magistrado entendeu que já se teria tornado preclusa, por exemplo, aquela contingência. Então, todas essas considerações podem constar de ata, mas asseguro, né? É importante que sejam feitas apenas as relevâncias mesmo, capazes de permitir mesmo uma decisão futura, ou um controle de legalidade ou de nulidade, porque, do contrário, tudo seria registrado na ata e realmente essas intervenções tornariam mesmo a ata de audiência e de julgamento insustentável, né? Muito mais atrapalharia do que ajudaria. Essas alusões a que eu me referi, a gente vai conseguir resumir de certa forma no quiz, nos questionamentos que a gente vai fazer, onde eu vou poder retomar aí para algumas discussões e tentar robustecer um pouco mais, fortalecer alguns argumentos que eu consegui expor. Vamos ver então o que o quiz consegue registrar de questionamento para que a gente possa responder algumas indagações. Podem ser bem importantes para o que a gente viu aqui no nosso encontro. Segundo o Código de Processo Penal, isentam-se do serviço do júri. Mencionei neste ponto que o CPP traz algumas menções a impedimentos, né? Diz, inclusive, que os jurados, na sua condição de magistrados da causa, vão se submeter às mesmas coisas, às mesmas contingências de suspeição e impedimento do magistrado togado. Então, os jurados se submetem às mesmas limitações do magistrado por conta daquele julgamento. Então, tem um dispositivo no Código de Processo Penal, sobre o qual eu falei, de certa forma, em alguns minutos para os senhores, que diz sobre as possibilidades de isenção. Tem a questão das advertências de parentesco, que não podem servir no mesmo conselho os parentes mais próximos, como eu mencionei, mas tem a questão da isenção.
Contei, inclusive, que é muito comum com os policiais, né? Os policiais muitas vezes são sorteados por alguma razão qualquer, às vezes a amplitude da categoria, né? Às vezes ficam cadastros em vários órgãos, né? Porque são profissionais que lidam, né, com inúmeras circunstâncias. Então, na prática, é muito comum policial, alguns servidores do judiciário, bombeiros, militares, né, que estão isentos do júri. Então, a gente vai, de certa forma, falar sobre isso aqui no questionamento. Servidores do Executivo, não há essa previsão, tá, gente? É muito comum que servidores do Executivo mesmo, de algumas secretarias de educação, professores, Secretaria de Saúde, participem dos julgamentos do júri. Não há essa previsão, tá? A previsão de servidores do Judiciário, a previsão de militares, a previsão de bombeiros, a previsão de juízes, presidente da República e outras autoridades, ela existe no CPP. Servidor do Executivo, não. Estudante também não encontra essa previsão no CPP. É muito comum, válido e importante que os estudantes participem, tá? Os estudantes de direito compõem muitas vezes, sim, os bancos dos jurados, né? Porque além de serem muito interessados, né? Às vezes estão ali lidando com aquilo, né? Querem se inteirar, às vezes, eu particularmente acho bem admirável, querem se inteirar, às vezes querem tentar entender ali as nuances, as singularidades, as delicadezas do julgamento. Aí o C é a nossa resposta, vamos falar do D. Trabalhadores informais, eles também não estão dispensados do júri. Aqui vale uma observação bem importante, porque na prática, gente, a gente sabe, né, que as nossas vicissitudes mais concretas, nossas praticidades, elas são muito mais ricas do que o que a lei prevê, né? Então, o trabalhador informal, muitas vezes, não tem ali condição, ele lida mesmo de forma autônoma com a sua renda, ele precisa do horário da tarde, do horário da manhã, ele não tem renda certa ao final do mês, ele não sabe se o empregador vai, de certa forma, permitir a dispensa dele, se ele vai ter problema com o vencimento. A gente sabe que o mundo ideal deveria refutar tudo isso. Mas, na prática, o trabalhador informal tem muitos problemas. E eles vão ser dispensados não porque o Código previu, tá, que os trabalhadores informais são dispensados. Não existe. O D não é a nossa resposta. Mas o C é a nossa resposta. O Código diz que aqueles que requererem demonstrando justo impedimento. E quais são? Resposta C, portanto. E quais são, Lucas, geralmente os justos impedimentos? Esses que eu mencionei, trabalhadores que possam, de certa forma, ter muito prejuízo financeiro, pessoas de mais idade, que às vezes pedem, né? Às vezes gestante pede, porque não pode ficar muito tempo, né, sentada ali na cadeira, às vezes um pouco desconfortável. Pessoas com problema de saúde também muitas vezes pedem, né? Pessoas que têm que tomar medicação mais controlada. Então, geralmente são essas pessoas que pedem se demonstrar justo impedimento. Magistrado assina, dispensa e segue com os outros jurados, porventura sorteados, tudo bem? Então, C é a nossa resposta. Quem requerer demonstrando justo impedimento pode ser dispensado do serviço do júri. Vamos lá para o próximo questionamento. Durante o julgamento, não será permitida a leitura de documento ou exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com antecedência mínima de... Artigo importantíssimo, comentei com os senhores quando nós abordamos o começo da aula, o artigo 479 do CPP, e falarei sobre ele, inclusive, no nosso último encontro, quando nós formos contemplar alguns aspectos aí da casuística jurisprudencial, né? Alguns aspectos mais práticos que estão no cotidiano do júri, né? Com julgamentos mais polêmicos, dentre outros aspectos. O artigo 479 diz de maneira muito clara a disposição que segue, né? É o nosso item A. Eu vou falar um pouco sobre o tema de novo, mas é o item A de logo eu asseguro 3 dias úteis, dando-se ciência à outra parte. Lembrem apenas, senhores, que, primeiro, né? O documento tem que ser juntado e o documento tem que ser permitido, tá? Tem que ser permitido para a parte com esse tríduo, né, de 3 dias. Não adianta só juntar o documento num prazo X e a parte só ter ciência dele, ou seja, poder visualizá-lo, poder enxergá-lo um dia antes do julgamento. Então, o tríduo legal tem que ser conferido para a ciência da parte e não apenas ajuntada. Às vezes, como eu disse, a complexidade do feito é enorme, é colossal, e o documento é juntado, mas só é dada
a ciência na véspera do julgamento. Não pode, não é a intenção do 479. O 479 diz 3 dias úteis, ciência a outra parte. E aí a jurisprudência já entendeu que a parte tem que ter essa ciência com 3 dias. Não só que se junte o documento, seja no físico, seja no eletrônico, mas que a parte tenha ciência por 3 dias. Então, nosso item correto é o item A, um artigo extremamente importante, porque se o documento não tiver sido juntado ou o objeto não tiver sido acostado aos atos, pode gerar, de certa forma, uma violação daquele contraditório, uma violação daquela possibilidade de contrapor um argumento. Então, 479, item A, ou a questão item A, de certa forma, minudenciada pelo artigo 479, um dos mais relevantes aí da ritualística do júri nesse procedimento da segunda fase, certo? Então, fixem dessa maneira. Vamos lá para o próximo questionamento. Na instrução em plenário, o acusado é interrogado, tem A, logo ao início da sessão de julgamento. Comentei com os senhores, né? Seja no rito comum, seja no rito do júri, em qualquer dos procedimentos, em qualquer, melhor dizendo, dos procedimentos, o acusado é interrogado ao final, tá? Já faz bons anos que as reformas legislativas asseguraram esse direito do interrogado ser arguído ao final. Ampla defesa, absolutamente prestigiada aqui. Primeiro se ouvem, tá? Se ouvem todas as partes, testemunhas, vítima, ofendido, o que seja, e depois o interrogado. Até na delegacia, né, cujo procedimento é bem diferente, a gente viu sobre isso também no primeiro encontro, geralmente faz-se essa ordem, né? Se o delegado, a autoridade policial já tiver todas as pessoas para depor, ele vai ouvir primeiramente ali as testemunhas, agente de polícia, vítima, o que seja, e depois ouve o indiciado, no caso, né, na delegacia, ou o representado. Então, o acusado, isso já no processo crime, é interrogado ao final da sessão de julgamento e não ao começo. Os jurados poderão formular perguntas aos depoentes por intermédio do juiz presidente? Isso mesmo, essa é a nossa resposta. A gente viu, inclusive, que o Código ainda não confia nos jurados como formuladores de perguntas diretas ao juiz-presidente, né? O Código ainda intui que os jurados possam, de certa forma, influenciar alguma coisa. Se o jurado A, primeiro jurado, fosse fazer algum questionamento oral, ele poderia fazer algum questionamento descabido, por exemplo, e influenciar os outros. Essa é a intenção, né? Que o juiz controle, que o juiz, de certa forma, pactue que com aquele questionamento e diga, não, o questionamento é condizente ali com o julgamento, condizente com os aspectos fáticos e jurídicos, e ele pode ser questionado para a parte. Seja testemunha, né, seja uma dúvida qualquer que o Ministério Público, a defesa suscitaram, mas no que importa para o nosso ponto é que perguntas dos jurados vão ser formuladas por intermédio do presidente, né, geralmente escrevendo, como eu falei para os senhores. O Ministério Público deve formular as perguntas sempre antes do defensor do acusado? Também não. Vale a mesma ordem, né, a mesma sistemática do procedimento da primeira fase e do rito comum. Testemunha vai ser ouvida primeiramente a partir daquela parte que o arrolou. Se o Ministério Público arrolou as testemunhas, ele vai ouvir primeiro a de acusação, segundo o Código. E se a defesa arrolou, o magistrado vai ouvir aquela testemunha de defesa primeiro pela defesa, nos questionamentos, tá? Então, ouvem-se as do Ministério Público, o Ministério Público começa perguntando. Ouvem-se as de defesa, a defesa começa perguntando. Tudo bem? Então, as perguntas são formuladas a partir daquela parte inicialmente que a arrolou. O Ministério Público deve formular sempre antes do defensor ou do acusado? Não. Porque se for perguntas da própria testemunha de defesa, o Ministério Público deve formular as perguntas posteriormente. O uso de algemas constitui a regra no plenário do júri, dada a gravidade dos crimes em evidência. Vimos também que isso não procede, né? O uso das algemas, a partir da súmula vinculante e a partir da própria disposição do CPP, deve ser a exceção, nunca a regra. O uso das algemas entende-se no ordenamento brasileiro, e assim em vários outros países, mas não todos, que o uso das algemas pode, de certa forma, influenciar, tá, o corpo de jurados, né? E isso geralmente de maneira pejorativa, de maneira desfavorável para aquele que está sendo julgado, né? Ficar lá algemado.
Então, as algemas vão ser exceção. O código traz dispositivo expresso, onde diz que o uso de algemas no rito, né, de julgamento, durante a tramitação de todo o julgamento, somente será feita de maneira bem excepcional, justificada, naqueles casos, tá, que eu abordei com os senhores no começo, naquelas hipóteses mais complexas, naquelas hipóteses realmente mais circunstanciais que possam permitir ou a gravidade, ou uma periculosidade, ou um risco de fuga, dentre outros argumentos que possam ser levantados e devidamente justificados. Então, a nossa resposta é a resposta B, né, que resume bem, como eu comentei, a fase de instrução ali de plenário, quando a gente diz que os jurados podem formular perguntas aos depoentes por intermédio do juiz-presidente. Foi um prazer, uma grande satisfação. A gente se encontra aí na próxima aula com algumas compreensões e algumas finalizações sobre o rito do júri, para, na última aula, conseguir abordar alguns aspectos jurisprudenciais importantes, tá? Então, até logo, foi um prazer. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.